Fala galera, beleza? Estou aqui para passar mais um ensinamento para vocês do que Deus tem falado comigo. Semana passada eu tive uma experiência na minha vida, vou compartilhar com vocês daqui a pouco, e eu quero começar esse vídeo perguntando: você reconhece quais são os seus limites? Até onde você pode ir, até onde você não pode ir? Quais são as suas fraquezas, quais são as suas limitações? Você tem limitações? Você sabe quais são essas limitações? Semana passada eu passei por um esgotamento físico por estar negligenciando um princípio muito importante da nossa vida, o princípio do descanso, do sono reparador. Aquele sono que a gente deita, dorme tranquilo e acorda renovado. Eu tenho feito atividade física muito intensas, fora as atividades físicas que eu faço, eu tenho meu trabalho, tenho compromissos pessoais, tenho várias outras atividades que exigem muito de mim, e aconteceu que, por eu não estar descansando o que o meu corpo precisa, eu comecei a entrar em parafuso. A máquina começou a quebrar, né? Tanto é que lá no meu trabalho, era terça-feira, eu desejei bom final de semana para um colega de trabalho lá. E aí na quarta, no dia seguinte, eu trabalhando normal, achando que era segunda-feira. Então, olha a situação que eu cheguei. E aí eu pude perceber, por estar com a cabeça pesada, doendo, dormia quebrado, acordava arrebentado. Eu percebi que eu estava passando por um esgotamento físico por negligenciar o sono. Simplesmente isso, negligenciar o descanso. Porque por várias vezes, ou todas elas, né, e durante muito tempo, eu dormia menos do que o meu corpo necessitava e vivia quebrado, sempre dormindo menos do que o meu corpo precisava. E aí vai acumulando, acumulando, chega um momento que a gente não aguenta, porque nós somos carne e osso. Nós somos seres humanos frágeis, nós somos fracos. E aí, talvez você tenha ouvido falar: não, você é forte, você é vencedor, você pode, se você quer, você vai conseguir. Esquece essa baboseira. A Bíblia diz totalmente diferente. A Bíblia nos ensina a reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer que temos potenciais sim, que somos valorosos para Deus sim, que Ele nos ama sim, mas também reconhecer que somos fracos, que temos limitações, que temos dores, sentimentos, fraquezas. Paulo ele diz lá em 2 Coríntios 12, versículo 10, que quando ele é fraco, então é que ele é forte. Quando ele reconhece que ele é fraco diante de Deus, ou seja, que diante de situações, diante de pecados, se ele não depende da graça de Deus, ele não vai vencer. E assim é comigo e com você. Você reconhece a sua fraqueza? Você reconhece que você só consegue vencer, seja o pecado, seja uma situação difícil, seja um problema, seja qualquer coisa. Você reconhece que você consegue vencer se Deus te dá forças, se Deus te capacitar. Quando a gente reconhece isso, a gente descansa o nosso coração em Deus. E a gente sabe que Deus é quem vai nos capacitar, Deus é quem vai nos dar força. Então, nós temos potencial sim, porém, quando esse potencial é colocado nas mãos de Deus e dito o seguinte: Senhor, eu sou pó, Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu tenho limitações, mas com o Senhor à minha frente eu vou vencer esse problema. Com o Senhor à minha frente eu vou vencer essa dificuldade. Mas você precisa reconhecer os seus limites para você continuar avançando, para você continuar vencendo e para você aproveitar o melhor de Deus para a sua vida. Eu estava negligenciando o sono, simplesmente isso. Eu não estava dormindo o que o meu corpo precisava. E aí eu não aproveitava todo o dia, eu não aproveitava o que Deus queria que eu aproveitasse por estar errando nesse princípio da minha vida. Então agora eu corrigi isso e tenho que perseverar nisso, porque é uma tentação a gente não dormir o que a gente precisa. Para mim, isso é um problema. Então, eu preciso reconhecer que eu preciso dormir,
que eu não sou o super-homem, eu não sou o super-herói, eu não tenho que abraçar todas as causas, eu não vou mudar o mundo por mim mesmo. Não, eu tenho que fazer o que Deus me chamou para fazer, com todas as minhas forças. Vai ter dias que eu não vou dormir o que o meu corpo precisa, mas por que que eu vou negligenciar? Por que que eu vou deixar de dormir o que o meu corpo precisa, simplesmente por deixar de fazer isso? É o que estava acontecendo. Simplesmente eu não dormia mais cedo porque eu não queria dormir mais cedo. Simplesmente por isso. E aí aconteceu esse esgotamento físico, eu tive que dar um break e eu fiquei preocupado de ficar doente, de talvez ter uma doença por estar nesse esgotamento. E aí eu falei, não, se eu não pisar no freio, se eu não parar e corrigir isso na minha vida, vai dar ruim. Então tem coisas que vai acontecer na sua vida que vão piorar, você vai ficar doente porque você não está reconhecendo as suas fraquezas, porque você não está reconhecendo os seus limites. Então, para que você não fique doente e para que você avance, uma das coisas que você precisa fazer é reconhecer quais são os seus limites e respeitá-los. Saber que todas as coisas estão no controle de Deus. Não adianta você espernear, você querer mudar tudo. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. Então, muitas vezes a gente precisa descansar e saber que Deus é quem controla a nossa vida. Na minha vida foi isso que eu precisava corrigir. O sono. Saber que eu preciso fazer tudo que eu tenho que fazer dentro ali de um tempo, e o que não der para fazer, deixa para outro dia. E vai priorizando aquilo que é importante, não aquilo que é urgente. Isso é o que eu precisava corrigir na minha vida, e eu estou corrigindo. O que você precisa corrigir na sua vida? Quais são as atitudes que você tem que tomar para não ficar doente? Talvez você precisa liberar perdão para uma pessoa, porque essa atitude de liberar perdão vai te libertar. Porque a mágoa causa uma grande tristeza e uma amarra na nossa vida e pode virar até uma doença. Talvez uma atitude que você tem que corrigir seja a ansiedade. Você anda muito ansioso e você precisa descansar, que Deus é quem controla a sua vida. Talvez seja a preocupação, você está muito preocupado, você perde noite de sonos por estar preocupado. Saiba que a preocupação não vai mudar em nada na sua vida para melhor, pelo contrário, só vai fazer com que você piore. Então mude isso na sua vida. Não fique preocupado, mas lance essa preocupação diante de Deus. Lance, porque Ele tem cuidado de você, é o que diz a Bíblia. Quando a gente lança a nossa preocupação diante de Deus e confia que Deus está cuidando de nós, a gente consegue dormir mais tranquilo. Então, encerrando o vídeo, é o que eu queria falar para vocês. Essas duas coisas, se vocês têm respeitado os seus limites, se você tem respeitado o seu limite, se você tem reconhecido a sua fraqueza e se você tem mudado alguns princípios na sua vida que vão te levar a piorar, que vão te levar ao esgotamento, seja emocional, financeiro, espiritual, físico, ou você tem continuado fazer as mesmas coisas. Se você continuar a fazer as mesmas coisas e essas coisas estão erradas, você só vai piorar. Então, pense nessas coisas, que Deus abençoe muito você e tamo junto. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, qualquer ajuda que vocês precisarem, conte comigo. Estou aqui para também ajudar vocês. Que Deus abençoe e um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Isso aí.